Devolutiva de Física referente às listas do dia 6 e 16 de abril. Questão 1 da lista do dia 6 de abril. Você é convidado para projetar uma ponte metálica, cujo comprimento será 2 km. Considerando os efeitos de contração e expansão térmica para temperaturas no intervalo de -40 Fahrenheit a 110 Fahrenheit e o coeficiente de dilatação linear do metal é de 12 vezes 10 elevado a -6 graus Celsius a -1. Qual a máxima variação esperada no comprimento da ponte? O coeficiente de dilatação linear é constante no intervalo de temperatura considerado. Eu coloquei algumas observações aqui, que para resolver a questão é necessário transformar quilômetros em metros e Fahrenheit em graus Celsius. O primeiro passo aqui é transformar as temperaturas que estão em Fahrenheit para graus Celsius. Para isso a gente usa aquela expressão, né? A relação entre as escalas que nós já vimos anteriormente. Então, as temperaturas aqui vai ficar -40 graus Celsius e 43,33 graus Celsius. Calculando a variação, que é a temperatura final, 43,3333 menos 40 vai ficar 83,33 graus Celsius. Substituindo os valores na equação da variação da dilatação linear, nós vamos ter uma variação da dilatação linear de 2 metros. Questão 2. Um cientista está à procura de um material que tenha um coeficiente de dilatação alto. O objetivo dele é produzir vigas desse material para utilizá-las como suporte para telhados das casas. Assim, nos dias muito quentes, as vigas dilatariam-se bastante, elevando o telhado e permitindo uma certa circulação de ar pela casa, refrescando o ambiente. Nos dias frios, as vigas encolheriam e o telhado abaixaria, não permitindo a circulação de ar. Após algumas experiências, ele obteve um composto com o qual fez uma barra. Em seguida, o cientista mediu o comprimento L da barra, em função da temperatura T, e obteve o gráfico a seguir. De acordo com o gráfico, qual é o coeficiente de dilatação linear do material produzido pelo cientista? Então, nós temos aqui o gráfico construído, pelo cientista. Para calcular o coeficiente de dilatação, vamos utilizar essa expressão aqui da variação da dilatação linear. Então, a variação da dilatação linear é a dilatação final menos o comprimento final menos o comprimento inicial. O meu comprimento final aqui no gráfico foi de 2,24. O meu comprimento inicial foi de 2 metros. Então, eu vou colocar 2,24 menos 2 metros, que é igual ao coeficiente de dilatação, que é o que eu quero encontrar, vezes o comprimento inicial, 2 metros, vezes a variação da temperatura, que é a temperatura final, 220 graus Celsius, menos 20, que é a temperatura inicial. Fazendo as devidas operações matemáticas, nós obtemos que o coeficiente de dilatação é 6 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1. Questão 1 da lista do dia 16 de abril. Uma chapa metálica retangular de 0,05 metros quadrados encontra-se a temperatura de 25 graus Celsius, quando passa a ser aquecida pela luz do sol, até que sua temperatura atinja 75 graus Celsius. Sendo o coeficiente de dilatação superficial do material que compõe a chapa igual a 2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, de quanto será a variação da área dessa chapa? Então, nós temos aqui que a variação da área é igual ao coeficiente de dilatação superficial vezes a área inicial vezes a variação da temperatura. Substituindo os valores aqui e fazendo a multiplicação, nós temos que a variação da área vai ser de 5 vezes 10 elevado a menos 4
metros quadrados. Questão 2. Determinado material tem o coeficiente de dilatação linear de 1,5 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Quanto vale o coeficiente de dilatação superficial desse mesmo material? O coeficiente de dilatação superficial ele é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, é só multiplicar 2 pelo valor do coeficiente de dilatação linear. Questão 3. De quanto é a variação de volume sofrido por uma esfera que teve sua temperatura aumentada em 80 graus Celsius? Sabe-se que antes de ser aquecida, seu volume era de 100 centímetros cúbicos e que o coeficiente de dilatação linear do corpo é de 20 vezes 10 elevado a menos 6 centímetros a menos 1. Então, para me saber a variação do volume, eu preciso do coeficiente de dilatação volumétrico. Só porque aqui ele me deu o coeficiente de dilatação linear. O coeficiente de dilatação volumétrico, ele é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, vai ficar 3 vezes 20 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 100, que foi o meu volume inicial, vezes 80, que foi a variação da temperatura. Então, a variação do volume, ou seja, o quanto aumentou no volume dessa esfera, foi de 0,48 centímetros cúbicos. Na questão 4, mais uma vez, ele quer saber da variação, de quanto aumenta seu volume ao ser aquecido a 100 graus Celsius. Então, para isso, nós vamos calcular o volume, porque ele te deu as arestas, então você calcula o volume e substitui na equação. Lembrando aqui que ele te deu o coeficiente de dilatação linear. Então, como se trata de um volume, você precisa multiplicar por 3. Fazendo as substituições e multiplicando, nós temos que o volume aumentado é de 36 centímetros cúbicos. Questão 5. Como podemos explicar a dilatação dos corpos ao serem aquecidos? Então, conforme aumenta a temperatura, ocorre um aumento das dimensões do corpo, já que a temperatura está relacionada com o grau de agitação das moléculas. Quanto maior a agitação das moléculas, mais colisões existem entre elas, fazendo que ocorra uma separação molecular maior. Então, é lembrado o conceito de temperatura. Temperatura está relacionada ao grau de agitação térmica das moléculas. Se eu aumento a agitação térmica, eu vou aumentar os espaços entre as moléculas. Se eu aumento esses espaços, eu vou ter uma dilatação. Questão 6. Responda os itens abaixo. Escreva a expressão matemática que nos permite calcular a dilatação linear de um sólido. Explique o significado de cada um dos símbolos que aparecem nessa expressão. Então, aqui nós temos a variação da dilatação linear é igual ao coeficiente de dilatação linear vezes o comprimento inicial vezes a variação da temperatura. Se eu quero, e quando eu calculo a variação, eu calculo quanto aumentou. Agora, se eu quero saber o comprimento final da barra do objeto, vai ser L, que é o comprimento final, é igual ao comprimento inicial vezes 1 mais coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. Então, aqui tem um significado, ΔL é a variação da temperatura, o alfa é o coeficiente de dilatação linear e ΔT é a variação da temperatura. Escreva a expressão matemática que nos permite calcular a dilatação superficial de um corpo. Explique o significado de cada um dos símbolos que aparecem nessa expressão. Então, quando eu tenho uma superfície, tenho uma área, para me calcular
a variação da área, ou seja, o quanto aumenta depois da dilatação, eu tenho o coeficiente de dilatação superficial vezes a área inicial vezes a variação da temperatura. Aqui é a mesma coisa. Se eu quero calcular a área final, eu tenho essa expressão. Lembrando que o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Escreva a expressão matemática que nos permite calcular a dilatação volumétrica de um corpo. Explique o significado de cada um dos símbolos que aparecem na expressão. Agora se trata de um volume, 3 dimensões. Variação do volume é o coeficiente de dilatação volumétrica vezes o volume inicial vezes a variação da temperatura. O coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Questão 7. Que fatores influenciam na dilatação que um corpo irá sofrer? É só olhar para a expressão matemática aqui. O que interfere? Variação da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a dilatação. Dimensões do objeto, tamanho do objeto. Por quê? Quanto maior o tamanho inicial, quanto maior as dimensões dele, mais ele também irá dilatar. E o material que constitui, que é o coeficiente de dilatação do objeto. Então, esses são os fatores que influenciam na dilatação de um corpo.